Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre o dicionário de dados, pessoal. O propósito aqui é entender a importância desse dicionário de dados, tanto na criação como na manutenção de um banco de dados, e tornar você capaz de elaborar dicionários de dados para modelos de dados aplicados a situações reais, situações do dia a dia. Mas para isso, nós vamos precisar muito da sua colaboração e dedicação. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. E nessa nossa videoaula, nós vamos trabalhar dois temas muito importantes para a definição do nosso banco de dados, tá? O primeiro deles vai ser dicionário de dados. Dicionário de dados. A gente vai entender o que é um dicionário de dados, tá? A definição, a nomenclatura, para que serve um dicionário de dados, e depois a gente vai ver alguns exemplos que inclusive estão no nosso caderno didático. Exemplos de quê? De dicionário de dados. Em seguida nós vamos entender o que é a normalização de dados, para que serve, quais são as formas normais de dados e como construir essa dependência entre os dados aí, tá, gente? Então esse vai ser o tema da nossa videoaula de hoje. Vamos lá? Bom, primeiro ponto, a gente parte aqui da definição do dicionário de dados. O que é um dicionário de dados, gente, afinal? E para que ele serve, né? Então, se a gente for pegar aí no sentido da palavra, né, quando a gente fala dicionário, é um local, né, onde a gente tem ali um conjunto de palavras, de instruções e, ao mesmo tempo, o significado de cada uma dessas palavras, não é isso? Pega lá o dicionário Aurélio, para que a gente possa ver o significado de alguma palavra, né? Então, o dicionário de dados, gente, ele tem uma função similar, tá? O dicionário de dados é como se fosse um manual do banco de dados. Então, no dicionário constam todas as entidades, todos os atributos, todos os relacionamentos e as demais características de um banco de dados. Então, ali nesse dicionário, através desse dicionário, nós podemos, por exemplo, reconstruir todo um banco de dados que porventura talvez tenha se perdido ou de repente se desconfigurado, etc. Tá? Então, um dicionário de dados, para que ele serve? Serve para obter todas as informações relacionadas ao banco de dados. Eduardo, e eu recupero também os dados? Bem, os dados nós não recuperamos. O dicionário de dados ele serve para que a gente possa recuperar e ter acesso, né, à estrutura do banco de dados, a todos os campos, a todos os atributos, as entidades, os relacionamentos. Tá ok, gente? Eu até coloquei aqui uma telinha. Ao clicar lá, até coloquei aqui para vocês observarem, pessoal, uma tela de um sistema de gerenciamento de banco de dados. E como vocês podem perceber aqui, o terceiro item é o comando dicionário de dados. Está escrito ali em inglês, mas é justamente para que a gente possa elaborar e ter acesso ao dicionário de dados dentro do próprio sistema de gerenciamento de banco de dados. Tá? Isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente, quando a gente for trabalhar um pouco da nossa atividade prática. Muito bem, pessoal. Então a gente vai falar agora sobre nomenclatura, né? Nomenclatura dos objetos em um dicionário de dados, tá? Então todas as informações que estiverem no dicionário de dados, pessoal, elas precisam estar padronizadas. Ou seja, cada informação seja relativa à entidade, ou relacionamento, ou atributo, ela precisa estar disposta de uma maneira padronizada, justamente para que o desenvolvedor, o analista, quando for pegar esse dicionário de dados para construir um novo banco de dados baseado nessa estrutura que está escrita lá no dicionário de dados, para que ele possa realmente entender essa estrutura, tá? Então, começando aí por entidade, o padrão
das informações da entidade está aqui logo abaixo, né? Primeiro vem o nome dessa entidade, descreve basicamente a identificação dela ali, uma sigla, né? Se for o caso, de repente, o que significa essa sigla, o nome abreviado, enfim. E por último, a descrição dessa entidade. Basicamente, o que ela vai armazenar, o conteúdo, qual é o propósito dessa entidade no projeto. E até mesmo, se for o caso, você deixar registrado na entidade o que não pode estar registrado nessa entidade também, caso for necessário, né? Por exemplo, uma entidade qualquer não possa armazenar uma determinada informação. Então, você especifica isso aqui, tá? É um ponto muito importante para deixar bem claro no dicionário de dados do que se trata essa entidade. E isso aí vai servir, obviamente, para que a gente possa futuramente reconstruir o banco de dados, deixar o banco de dados muito bem documentado, né, com clareza na descrição, procurar uma linguagem sempre formal, né, nada de linguagens informais e tudo mais. Bom, uma vez que você catalogou todas as entidades, né, gente, no nosso dicionário de dados, a gente vai catalogar o campo, os relacionamentos, vai ser com qual entidade esse relacionamento se refere, tá? Então aqui vai ser o nome abreviado da entidade a qual existe um relacionamento. Então, o que nós estamos colocando aqui? Os relacionamentos do banco de dados no dicionário de dados. Então, eu preciso especificar com quais entidades esse relacionamento tem ligação. Logo em seguida, gente, nós teremos a cardinalidade. Estão lembrados? Cardinalidade representa a forma na qual duas entidades se relacionam, né? Então, aqui é o tipo do relacionamento. É um indicativo de cardinalidade do relacionamento no formato x, y, em que x é a cardinalidade na entidade em descrição, podendo ser 0,1 ou m para muitos, né? E y a cardinalidade da outra entidade, podendo ser de 0 para 1 ou muitos também. Basta que nós podemos lembrar aí daquele desenho que a gente havia feito, onde há a representação de um relacionamento entre duas entidades, né? Então aqui nós temos esse relacionamento, e esse relacionamento pode ser, por exemplo, né, de 1 para muitos, tá, gente? Então nós temos aqui as entidades e aqui o relacionamento entre elas, só para a gente relembrar aí, ok? E o atributo, gente, é o nome que se estabelece no relacionamento, ou seja, esse relacionamento na entidade que está sendo descrita ou na própria entidade relacionada. Então, qual atributo esse relacionamento aqui vai me gerar? Então, aí a gente vai descrever exatamente nesse campo aqui, tá? Gente, se você não estiver entendendo, pode ficar tranquilo que nós daremos exemplos mais à frente aí, tá, ok? Por último, nós vamos dar aqui um nome a esse relacionamento. O que esse relacionamento representa no negócio? Qual é a descrição desse relacionamento, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui aquela entidade entre autor e livro, né? Então, o que esse relacionamento representaria? Qual o nome dele? A gente poderia colocar assim, relação de livros por autor. Não sei o que isso representa. Representa que para cada autor nós poderemos publicar vários livros. Então, enfim, um exemplo onde a gente armazena aqui o nome desse relacionamento e o que ele representa no contexto do negócio, ok? Por fim, gente, nós teremos aqui os elementos de dados, tá?
Lembram que para cada entidade nós temos vários atributos e cada atributo possui uma especificação de dados. Estão lembrados aí? Então olha só, se a gente pegar aqui na nomenclatura de representação de elementos de dados dentro do dicionário de dados, nós teremos os seguintes campos, né? O primeiro deles, nome. Então aqui a gente tem um atributo, o nome desse atributo, como que ele vai ser chamado na linguagem SQL, que inclusive é o tema da nossa próxima aula, tá bom? A gente vai para as características, se esse dado ou atributo é simples, ou se ele é composto, ou se ele é um identificador, ou se é único, ou se é multivalorado, por aí vai. Nós temos o tipo de dado. Então esse dado vai ser inteiro, vai ser um número, vai ser um varchar, né? um conjunto alfanumérico. Eu não sei, a gente vai especificar aqui. A chave, né? Esse atributo ele é uma chave primária? É uma chave estrangeira? É uma chave única? Então isso vai estar especificado aqui no campo chave. E por último, gente, a descrição desse atributo, né? A gente coloca aqui todos os detalhes referentes a esse atributo. Então, se possui máscara, ou se tem regras de validação, ou se é um valor padrão, ou se pode ser nulo, ou se pode ser deixado em branco, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui um atributo de dados chamado CPF, né? A gente tivesse ali CPF. Então o CPF, a gente colocaria CPF, é um tipo alfanumérico, ou talvez só números, não sei, vou armazenar os pontinhos, né? O CPF seria chave primária ou estrangeira? Chave primária, talvez. Descrição, CPF não pode estar em branco, é um campo obrigatório, né? Como um exemplo aí de identificação de um atributo dentro do dicionário de dados, tá, gente? Bom, pessoal, esse modelo de dados aqui é um modelo de dados de um banco de dados de uma biblioteca, tá? Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas a gente vai dar um zoom aqui para facilitar. Então vamos aproximando aqui um pouco, né? O que nós vamos ter aqui, gente? Acompanha comigo. Primeiro elemento desse modelo de dados vai ser aqui a tabela livro, né? Se vocês observarem aqui, a tabela livro, ela tem para todos os atributos, a gente pode falar tabela ou entidade, tá, gente? Vamos a partir daqui falar tabela, para a gente já se acostumar à nomenclatura de banco de dados, tá ok? Então olha só, tabela livro. Observe, gente, que todos os atributos da tabela livro contém um prefixo. Nesse caso aqui, o prefixo livre, que vem de livro, né? Para facilitar o quê? A identificação dos campos dessa tabela. E evita com que algum campo dessa tabela se pareça com outro campo de outra tabela, né? Por exemplo, a gente tem aqui o código do livro e aqui na tabela cliente a gente tem o código do cliente. Se não fosse esse prefixo, nós teríamos dois campos chamados código, o código aqui e o código ali. Então, para evitar que isso aconteça, a gente coloca um prefixo para cada um dos atributos da tabela, tá, gente? Então, vamos fazer uma análise rápida nesse modelo aqui, nesse modelo de dados da biblioteca, tá, gente? O que nós temos? Aqui nós temos a tabela livro com os seus atributos. A gente tem a tabela categorias, onde cada categoria pode categorizar vários livros, tá? Ainda relacionado aos livros, a gente tem a tabela de exemplares, né? Então, para cada título de livro, eu tenho vários exemplares. Por exemplo, o livro Geometria Espacial é um título.
Do livro Geometria Espacial, eu tenho o exemplar 1, eu tenho o exemplar 2, eu tenho o exemplar 3, eu tenho o exemplar 4 e assim por diante, tá? Nós temos também, gente, relacionado ao livro, uma tabela de autor, tá? Então, para cada livro, observem aqui que nós estamos fazendo a leitura dos relacionamentos, tá, gente? Para cada livro eu posso ter vários autores, tá bom? E para cada autor eu posso ter vários livros junto com outros autores. Então aqui nós temos uma tabela ou entidade composta. Por que composta, Eduardo? Surgiu entre o relacionamento de duas entidades principais, tá? Lembrando aqui que o prefixo dos atributos estão sempre aqui, né? O que é que a gente está fazendo, pessoal? Dando uma analisada nesse modelo de dados aqui de uma biblioteca, tá? Então, beleza, a gente já falou de livro, a gente já falou de autores de livros e de exemplares de livros. Então, vamos falar agora. Tá. Ligado a livro, nós temos ainda a editora, né? Cada editora tem vários livros, né? Para bairro e cidade, eu tenho várias editoras. E para endereço de editoras, a gente tem aqui também endereço de funcionário, né? E endereço de cliente. Nós temos aqui também relacionados aos livros a tabela de reserva. Para cada livro, várias reservas, porque eu não reservo, na verdade não é o exemplar, né, gente? Eu reservo, na verdade, é o título, não importa se é o exemplar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, o que importa é o título, tá? Eu vou reservar o livro Banco de Dados. Eu não quero saber qual exemplar que eu vou levar para casa, eu vou reservar o título. E aí, assim que tiver um exemplar disponível, vou levar para casa, tá? Bom, para fechar essa análise rápida que a gente tem ligado aos exemplares, a tabela de empréstimos, onde para cada empréstimo eu posso associar vários exemplares, né? E cada exemplar pode ser emprestado várias vezes, tá? É a tabela exemplar empréstimo, tabela aí da biblioteca. E aqui os dados de funcionário, tá? Com os prefixos aqui dos atributos, aqui o cargo, e cada funcionário poderá fazer vários empréstimos. Tá ok, gente? Tranquilo. Bom, gente, então essa foi uma análise de um modelo de dados, de um banco de dados de uma biblioteca, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar como exemplo, nós vamos pegar esse modelo de dados aqui e tentar construir o dicionário de dados desse modelo de dados. Ou seja, caso venhamos a ter a necessidade de reconstruir esse modelo, o dicionário de dados deverá ser tal que nos forneça todas as informações para reconstruir esse modelo de dados, esse banco de dados, tá bom? Então observem aqui, gente, o primeiro exemplo aqui, nós temos o dicionário de dados da tabela autor, ali, a tabela autor, tá? Se nós voltarmos ali no modelo de dados, quem é a tabela autor, gente? Olha ali, ó. Estão vendo aqui? Essa é a tabela autor. Então vamos voltar lá no dicionário de dados. Então olha só. Primeiro, o dicionário de dados relacionado à entidade, né? Tá aqui. Entidade, TB autor. Nome da entidade, a sigla, out. Poderia ser uma outra, mas aqui definimos por out. Descrição.
refere-se aos dados dos autores das obras cadastradas. Pronto. Cataloguei a entidade no dicionário de dados desse banco de dados da biblioteca. Tá? Em seguida, a gente vai documentar os relacionamentos que existem nessa entidade. Então, se nós voltarmos lá, quais são os relacionamentos que a gente tem nessa entidade? Basicamente, nós temos um relacionamento com livros. Não é isso, pessoal? Com livros. Então, o que está documentado? Quais os relacionamentos que essa entidade possui? Possui relacionamento com a entidade TB, autor, livro. Foi o que nós vimos lá, né, gente? Qual a cardinalidade? Qual a cardinalidade desse relacionamento? Volta lá. Tá aqui, gente. Um para muitos, não é isso? Um para muitos. Então a gente vai colocar no nosso dicionário de dados um para muitos. Quais são os atributos que essa entidade possui? Outlivre, código autor. Aonde que está isso, Eduardo? Esse atributo, gente, está aqui, ó, na entidade na qual o TB autor se relaciona. Estão vendo aqui? Então, está aqui. Esse relacionamento representa o quê? Representa o código do autor para indicar que o autor está associado a um livro. Então, vocês conseguem perceber que esse relacionamento ele foi descrito tal qual que a gente possa entender que é um relacionamento com essa entidade e que esse relacionamento serve para isso aqui, para um determinado significado. Então esse é o propósito, né, gente, do dicionário de dados. E por fim, quais são os elementos de dados que fazem parte dessa entidade, dessa TB autor? Vamos voltar lá? Aqui, ó, TB autor. A gente tem código e a gente tem nome, né? Então, estão aqui. Nome do atributo, código. Característica desse atributo é um identificador ou chave primária, né? Que tipo de dados que é? Number, ou inteiro, ou integer, ou número, né? É chave primária? Sim. CP, chave primária. Qual a descrição desse atributo? Refere-se ao código do autor. Não pode ser nulo. Não pode deixar de ser preenchido, né? E em seguida nós temos o atributo nome. Esse atributo nome ele vai ser um identificador simples, né? Ele não é o identificador de não repetição de dados, ele é um identificador simples. Que tipo de dados que ele é? Ele é um tipo de dados alfanumérico ou varchar, como nós já falamos, né? Ele aceita até 60 caracteres, 60 dígitos. Ele não é uma chave primária, né? E o que ele representa? Representa o nome do autor. Também não pode ser nulo. Eduardo, mas quem é que fala que pode ser nulo ou não pode ser nulo? Bom, gente, aí o que define isso são as regras de negócio. Se na biblioteca você pode fazer o cadastro do autor sem informar o nome do autor, tudo bem. Pode colocar que aceita campo nulo aqui. Mas se a biblioteca possui uma regra interna, onde fala lá que o nome do autor do livro não pode ser deixado em branco, então você tem que, obrigatoriamente, colocar essa regra aqui no dicionário de dados daquele banco. Tá? Então, esse é o modelo de negócios na qual o seu banco de dados se refere. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Gente, não se esqueçam. Qualquer dúvida, postem no fórum Tira Dúvidas, participem na plataforma. Não deixe de colocar a sua dúvida lá para que a gente possa fazer
um bom trabalho, tá? Eu estarei lá à disposição de vocês. Bom, essa aqui, pessoal, já é a tabela empréstimos. A tabela empréstimos ela já é um pouco mais complexa, né? Como a gente pode perceber aí. Então vamos voltar lá no nosso modelo de dados. Então onde está aqui a tabela empréstimos? Onde está? Está aqui, gente, ó. Tabela empréstimos, ela tem 4 atributos, né? Ela tem o atributo código, data, código do funcionário e o código do cliente. E ela se relaciona com a tabela funcionário e com a tabela exemplares por empréstimo. Duas tabelas. E também, obviamente, com a tabela cliente, né, gente? Que é essa aqui, ó. Então nós temos aqui 3 relacionamentos que fazem parte da tabela empréstimo. Como ficaria então o dicionário de dados da tabela empréstimo? Primeiro, documentar a entidade, né, gente? Qual a entidade que nós estamos nos referindo? TB empréstimo. Sigla EMP. E qual a descrição dessa entidade? Controlar os empréstimos, armazenar qual funcionário emprestou o livro e qual foi o cliente que tomou emprestado aquele livro, além da data da realização desse empréstimo, né? Ok, documentamos a entidade. Agora nós vamos documentar os relacionamentos que essa entidade possui. Então, como nós já havíamos falado, nós temos relacionamentos com as tabelas ou entidades funcionário, com a tabela cliente, escorregou ali o mouse, né, gente? Tabela funcionário, nós temos tabela cliente e nós temos tabela exemplar por empréstimo, tá, gente? Bom, com a tabela funcionário, nós temos uma cardinalidade, muitos funcionários para M para 1. E qual o atributo que rege esse relacionamento? O atributo CODEFUNC, esse aqui, ó. Então, se nós voltarmos lá, qual relacionamento nós estamos falando, gente? Com a tabela funcionários. Vamos voltar lá. Tá aqui. Aqui, pessoal. Nós estávamos falando da tabela empréstimo, do relacionamento entre a tabela empréstimo e a tabela funcionário. Observem aqui que um funcionário pode fazer vários empréstimos durante seu dia de trabalho, né? Então isso vai ficar expresso lá no dicionário de dados. Olha aqui, ó. Um funcionário pode fazer vários empréstimos. E o que significa esse relacionamento? Mantém o controle de qual funcionário efetuou o empréstimo. Ok. Então vamos para o próximo relacionamento, que é o relacionamento com o cliente. Nós podemos perceber aqui que um cliente pode fazer vários empréstimos. Então é uma cardinalidade, um para muitos. Qual o código que rege esse relacionamento? O código EMP código cliente. O atributo EMP código cliente. Onde está, Eduardo? O atributo EMP código cliente. Onde está? Aqui, gente, ó. EMP código cliente. Tá? Então nós estamos analisando o que? Empréstimo, tabela empréstimo e relacionamento com a tabela cliente, tá? Então, o que significa esse relacionamento entre a tabela empréstimo e cliente, gente? Significa que reserva que representa o código do cliente quando ele realiza o empréstimo, tá? Por fim, a tabela exemplar empréstimo, que a cardinalidade é 1 para M e o atributo que rege esse relacionamento é o código empréstimo. Isso significa o quê? O código do empréstimo na tabela associativa mantém o controle de quais exemplares foram emprestados em determinado empréstimo. Então você tem
um empréstimo número 420. Nesse empréstimo serão emprestados 3 livros: o livro código 1510, o livro código 2030 e o livro código 3099. Então aqui nesse relacionamento nós temos a relação de exemplares por empréstimo. Tá? Por fim, pessoal, nós temos aqui os elementos de dados que compõem essa entidade aqui que nós estamos fazendo o dicionário de dados, tá? Então essa entidade ela tem o quê? 4 atributos. Por que 4 atributos, Eduardo? Porque está aqui no modelo de dados, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 atributos ali, para a gente poder especificar. Então, o código vai ser um tipo de número, vai ser a chave primária e é o código do empréstimo. A data vai ser uma cardinalidade simples, tipo de dados date, que é uma data, né? Não é chave primária, se refere a data de empréstimo. Código do funcionário da mesma forma, só que é número e representa o funcionário responsável pelo empréstimo. E o código do cliente, também número, que é o código do cliente que realizou a operação de empréstimo. Tranquilo, gente? Bom, pessoal, no nosso caderno didático a gente tem um detalhamento maior desse modelo de dados aí em termos de dicionário de dados, tá? Peço a vocês que continuem a fazer essa análise comparativa, né, entre o modelo de dados e o dicionário de dados daquele modelo, tá certo? Então agora, gente, nós vamos partir para a normalização, né? O que é normalizar, afinal? Geralmente, quando nós falamos normalizar, vem à mente a ideia de padronizar, né? Na ideia de fazer normal todas as coisas, né? Então a teoria da normalização, na verdade, ela fala em otimizar a estrutura e conteúdo das relações entre as entidades. Então nós temos duas entidades, nós temos um relacionamento entre essas entidades e nós temos a normalização que é capaz de melhorar o relacionamento entre essas duas entidades. Tá? Gente, essa teoria ela foi estabelecida lá na década de 70. Bancos de dados. Tá? Então ele que propôs essa teoria porque ele percebia que os primeiros modelos de dados geralmente eles eram falhos, né? Eles poderiam ser melhorados. É aquela velha história, quando a gente está trabalhando em alguma coisa, um artista está fazendo uma escultura, sempre a primeira versão vai ser a pior de todas, né? Então vem a segunda versão melhorada, a terceira versão mais aprimorada ainda, né? Então essa é a ideia de normalização, tá, gente? Então como é que a gente faz? Primeiro, a gente faz a descrição de todos os atributos, de todos os relacionamentos do banco de dados, a fim de que a gente possa obter um conhecimento máximo daquele banco. Em seguida, pessoal, nós iremos fazer um afunilamento dos relacionamentos. Esse afunilamento a gente vai fazer, é o que a literatura recomenda, normalmente em até 3 níveis, tá? Então eu vou montar a forma normal 1, a forma normal 2 e a forma normal 3. Então a gente vai entender aí que a forma normal 1 é aquela forma normal bruta, é a primeira. A forma normal 2 é a forma normal 1 melhorada. E a forma normal 3 é a forma 1 e 2 melhoradas. Aí dá a forma de quê? A forma do modelo do banco de dados mesmo. Tá? Então, Eduardo, para que serve então a normalização? Serve para melhorar, otimizar as relações entre as entidades de um banco de dados. Tá, gente? Vamos ao exemplo prático?
Gente, olha esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui uma tabela chamada locações. Essa tabela, gente, é uma tabela que faz tudo praticamente. Ela grava todos os dados relacionados ao processo de locação, né? Então, se a gente observar aqui, nós temos o atributo cliente, seria aqui o nome do cliente, né? Nós temos o telefone, nós temos as locações. Olha, gente, em um único campo ela armazenou o nome do filme e o gênero do filme, o nome do filme e o gênero do filme. Aqui um código que eu não sei para que é, imagine só, não tem uma especificação aqui. Nós temos uma forma de pagamento, cartão, débito. E aqui nós temos o saldo desse cliente, tá? Então, no caso aqui o cliente Guilherme, cujo telefone é 1212-1212, ele fez uma locação e ele pegou dois filmes. Ele pegou o Predador, que é gênero ficção, e pegou também o Alien, que também é ficção, né? Ele pagou no cartão de crédito e isso aqui ficou para ele por R$5, tá? Gente, olha só, essa tabela ela não está otimizada, porque imagine só, se eu quiser falar assim, olha, verifique para mim todas as linhas dessa tabela onde os filmes locados pelos clientes sejam de ficção. Beleza, eu vou pegar esse registro, não vou pegar esse registro, mas quando eu for pegar esse registro aqui vai dar problema, porque olha só, num único campo eu tenho ficção e suspense. E aí, como que eu vou separar isso? Então, essa tabela ela não está normalizada. Ela pode ser melhorada, ela pode ser normalizada, ela pode ser otimizada, tá? Então, um exemplo de primeira forma normal dessa tabela, gente, seria essa aqui, ó. Observem aqui que no lugar de termos em um único lugar, em um único só local, todos os dados do filme, o que a gente fez? A gente separou locações e categorias. Então agora eu tenho para cada filme uma linha na minha tabela, né? Então olha só, para cada filme eu tenho uma linha completa. Então agora aqui eu posso separar o título do filme da categoria. Opa, está começando a melhorar, né? Se eu quiser puxar todos os filmes de ficção aqui, ó, nós já temos total condição de fazer essa separação dos filmes, independente do cliente. Ok, gente? Então, essa tabela aqui, ela é a representação dessa outra, porém, na primeira forma é normal. Tá? Primeira forma normal ali. Bom, e se a gente melhorar um pouquinho mais? Olha para vocês verem. A gente tem aqui a primeira forma normal, né? Nós temos aqui, gente, um código e um pagamento. Esse código, agora que está aqui, que é possível da gente perceber que ele faz referência à forma de pagamento, gente. Olha para vocês verem. Código L1 é cartão de débito. Código L2 é cartão de crédito. E código L3 é dinheiro. Estão percebendo aqui? Então, ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos separar esse bloco da tabela em outro bloco de tabela. Tá? Então, olha só. Se eu tenho pagamento relacionado a esse código e o saldo relacionado ao cliente, então o que eu posso fazer, gente? Eu posso simplesmente criar uma tabela de detalhes, onde o filme Alien da categoria ficção pode ser pago somente em débito ou em crédito, né? Então eu posso colocar aqui que nessa tabela de detalhes
eu posso simplesmente arrancar essa parte inteira aqui, ó. Essa parte inteira aqui. Ah, Eduardo, mas como é que eu vou saber? Então, se o cliente Fernando alugar o filme Alien da categoria ficção, sempre que Fernando alugar esse filme, ele vai pagar um valor fixo de R$10. Então, eu não preciso repetir essa informação aqui nessa primeira tabela. Eu não tenho necessidade de repetir todas as vezes que é cartão de débito, que é cartão de débito, que é cartão de crédito, que é cartão de crédito. Basta que para cada locação armazenada nesta tabela, eu tenha simplesmente código. E esse código vai me levar a maiores detalhes dessa relação ali. Tá, gente? Então, eu posso considerar que essa disposição da tabela aqui é a minha segunda forma normal desta tabela aqui, tá? Então observe que uma tabela se transformou em duas tabelas, tá? Então assim a gente tem uma segunda forma normal dessa entidade, dessa estrutura que é a entidade locações. Tranquilo, gente? Galera, observem aqui, olha. Eu tinha uma tabela, que era a primeira forma normal. Eu transformei aquela tabela em outras duas tabelas. Então agora eu tenho a segunda forma normal. Eu posso ainda, gente, pegar essa tabela e quebrar em outras três tabelas. Para quê? Para organizar mais ainda, tá? Então agora eu vou ter uma tabela específica para locações. Nós teremos uma tabela específica para dados dos clientes. E nós teremos uma tabela específica para os detalhes de cada um dos filmes, tá, gente? Então, quando o Fernando vai alugar o filme Alien ou Predador, eu não preciso ter no registro de Fernando todos os dados de Fernando, nem todos os dados do filme. Basta que eu tenha aqui um código. Esse código vai me levar a todas as outras informações que eu preciso para identificar quem é o cliente e qual filme aquele cliente está pegando naquele momento. Então, a partir desse momento, pessoal, nós temos aqui a terceira forma normal. Tá? A terceira forma normal. Então, nós construímos a partir de uma tabela onde eu tinha aqui eu tinha repetição de dados, né? Tinha em um único campo várias informações diferentes que não estavam categorizadas, né? Eu peguei essa tabela bruta, né? Essa tabela faz tudo, e transformei na primeira forma normal, quebrando esse campo em dois, tá? Para quê? Para organizar melhor cada uma das locações que são armazenadas aqui, tá? Primeira forma normal dessa tabela. Peguei essa primeira forma normal, dei uma melhorada, né? Então, não é conveniente ficar repetindo aqui cartão débito, cartão débito, cartão crédito, cartão crédito, sendo que eu tenho aqui um código, né? Então eu vou pegar essa primeira forma normal, melhorar essa primeira forma normal. Como eu faço isso? Quebrando parte dos dados e armazenando esses dados que se repetem com frequência em uma outra tabela. Nesse caso aqui, nós quebramos e armazenamos numa tabela chamada tabela detalhes. Tá? Tabela detalhes. Então nós temos aqui a segunda forma normal desta primeira forma normal. Peguei a primeira forma normal, melhorei, criei a segunda forma normal. Por fim, gente, nós vamos pegar essa segunda forma normal aí, e melhorar ainda mais essa segunda forma normal. Então observe aqui que para cada locação
eu tenho ainda repetição de dados, né? Tenho ainda repetição de dados. Aqui dados de cartão de crédito, de débito. Aqui os códigos estão se repetindo, né? Na categoria de filmes. Então o que eu faço? Pego aqui os dados do cliente que estão ainda dentro de locações e fragmento esta tabela em duas. A tabela de locações continua e a partir daqui surge a tabela de clientes. Para quê? Para evitar que eu fique exibindo os dados de cliente a todo instante. Então, não preciso mais repetir todos os dados do cliente. Só preciso repetir o código do cliente. E aqui nos detalhes, a gente tem os dados dos filmes sem que a gente tenha necessidade de ficar repetindo os dados desses filmes para cada uma das locações. Então eu peguei a segunda forma normal e fui para a terceira forma normal, tá, gente? Eduardo, eu posso otimizar mais ainda, melhorar mais ainda, criar a quarta forma normal e tudo mais? Bom, pode, gente. Só não sabemos se é conveniente, né? De repente, a segunda forma normal já está ok. Ou a terceira, ou talvez até mesmo a primeira forma normal. Tudo vai depender da necessidade na qual o banco de dados está inserido. Então, por exemplo, se você tem um sistema muito complexo, né, com muitos dados que vão se repetir, o ideal é você normalizar ao máximo. Agora, se você tem um sistema mais simples, com pouquíssimos detalhes, né, com poucas entidades e atributos, você não tem a necessidade de chegar até a terceira forma normal. Talvez você possa parar na primeira forma normal. Tá bom? Vamos fazer um resumo rapidinho? Então, meus amigos, chegando ao fim deste capítulo, você deve ter percebido que a normalização de dados é uma ferramenta a mais que propicia você a criação de um modelo de dados conciso de forma bem facilitada. Lembre-se de que há aí necessidade de seguir as regras ao pé da letra, considerando que, caso não faça isso, seu modelo gerado ele poderá apresentar problemas, né, como duplicidade de dados, inconsistência, entre vários outros aí. E eu tenho certeza que você não quer gerar um banco de dados com problema, né? Então, fixe a ideia de que a primeira forma normal busca determinar todas as tabelas associativas que você terá na construção do seu banco, ok? A segunda forma normal busca manter a integridade do banco, mantendo inclusive o aspecto histórico necessário e sua dependência com as entidades que fazem parte desse banco aí. Por fim, a terceira forma, ela visa criar entidades que normalmente não dependem de ninguém, mas que se tornam dependentes de outras entidades, tá ok? Gosto de lembrar sempre, não se esqueça de postar todas as suas dúvidas lá no fórum, participar ativamente, ler o material e não deixe nenhuma dúvida passar. Estou aqui à sua disposição, tá ok? Tchau, tchau e até a próxima.